Bom dia, amados irmãos, nesse primeiro dia da semana glorioso para todos nós. Nós gostaríamos de começar essa porção de domingo da terceira semana do nosso alimento diário, cuja mensagem é a igreja, o grande mistério da piedade. Estamos desfrutando durante a semana e encerra hoje com a porção o grande mistério, Cristo e a igreja. Nós tocamos muito essa semana, então gostaríamos ainda de orar. Senhor Jesus, muito obrigado pela luz que temos recebido na sua palavra, pela explicação, pela definição e ainda a revelação que o Espírito pode nos dar, ampliando a nossa visão concernente a esse grande mistério, Cristo e a igreja. Louvado seja o Senhor. Muito obrigado. Conduz-nos nessa manhã. Amém. Meus amados, nós vimos então, desfrutando essa porção, temos vários versículos durante a semana. E o importante é ainda, no final dessa era, nós manifestarmos Deus em nossa carne, ou seja, no nosso corpo físico, sermos a expressão de Deus, assim como Cristo Jesus, que é o versículo que nós lemos em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15, Paulo alerta Timóteo a avisar para os santos como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. A igreja é a coluna e a base da verdade. Então, ele disse no versículo 16, evidentemente, grande é o mistério da piedade. Louvado seja o Senhor. Bom, meus irmãos, gostaríamos de tocar algum ponto, dentro desse assunto, que foi bem extenso essa semana, sobre Cristo Jesus como a manifestação de Deus na carne, que ele fora justificado em espírito, ele foi contemplado por anjos em todo o seu viver. Louvado seja o Senhor. E depois da sua morte, ressurreição e ascensão, ele foi pregado entre os gentios. Aí nós temos vários textos que tocamos. Mateus 24, 14, pregar esse evangelho do reino. 28, 19, 20, ele deu toda a autoridade para a igreja, porque ele recebeu quando fora glorificado. Então Deus transferiu para ele a autoridade sobre os céus, terras e mar e sobre tudo o que existe, e deu ao homem, esse homem que é justamente a casa do Deus vivo, que é a igreja. Amém? Ele transferiu essa autoridade. Isso nós vimos então em Mateus 28. Em Atos 1:8 ele fala que nós receberíamos esse poder quando descesse sobre nós o Espírito, para nós propagarmos o reino. Ele falou isso para os seus discípulos. E vemos também em Efésios 3:8 sobre esse mistério. Louvado seja o Senhor. Cristo é glorioso, irmãos. Nós não temos palavras para medir. Esse versículo 8 diz assim: a mim, o menor de todos os santos, tem uma expressão menos que o menor de todos os santos, Paulo está dizendo aos Efésios, me foi dada esta graça de pregar o evangelho aos gentios. Que evangelho? As insondáveis riquezas de Cristo. Cristo é profundo. As riquezas precisam ser transmitidas para dentro de nós e para dentro daqueles que creem. Para isso precisamos pregar o evangelho. Graças a Deus. Então, na sequência aqui, fala que ele foi crido no mundo, que Atos 13:48 mostrou isso. E temos a última expressão desse versículo, que é recebido na glória. Marcos 16:19, em Atos 2:33,
quando o Senhor foi ascendido. Em Hebreus 1:3 nós temos um versículo muito importante aqui. Senhor Jesus, glória a Deus, nós desfrutamos que no passado, tendo Deus outrora falado muitas vezes, no passado, de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nos últimos dias nos falou no Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. Mas o 3 diz: Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, a estampa, a substância de Deus. Deus é expresso, manifestado nele. Esse versículo é muito bom. E fala que ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Essa palavra nós precisamos tomar com fé. Essa palavra que nos transforma. E essa palavra é que traz à existência as coisas que não existem. Então, meus irmãos, é importante recordarmos a sequência do versículo examinando. Aquele que foi manifestado na carne foi justificado em espírito. Na sexta-feira foi mostrado sobre justificado, uma palavra muito boa, é bom revermos sempre a explicação sobre justificado. E ainda mostra aqui que ele foi contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória. Graças a Deus. Aqui nessa última linha, recebido na glória, isso aqui é uma palavra que nós ganhamos luz, foi revelado, que aqui está fora de sequência, se nós olharmos. Essa expressão refere-se à ascensão de Cristo, portanto deveria vir após contemplado por anjos. Foi após sua ascensão que o Senhor foi pregado entre os gentios, ou seja, ele foi ressuscitado dentre os mortos, foi ascendido aos céus, foi entronizado na glória e foi glorificado. Então é o resultado da sua ascensão. E nessa glorificação ele veio porque na ressurreição ele tornou-se o Espírito. Então ele voltou, veio para entrar nos seus discípulos, se apresentou a eles e os encheu. João 20:22, entrou neles e os ordenou a propagar o Evangelho, para que ele fosse manifestado ao mundo. Então, e é isso que diz aqui, pregado entre os gentios e crido no mundo. Quando nós pregamos, aí as pessoas creem em Jesus. Então, por que a expressão recebido na glória vem por último? Interessante. Aí está o grande mistério da piedade. Glória a Deus. Paulo colocou essa expressão como último item propositadamente, porque ela também diz respeito ao arrebatamento da igreja. Que maravilha, irmãos. Na vinda do Senhor, a igreja será recebida na glória. Não é isso? Quando Paulo fala para os Colossenses, ele dá testemunho que ele foi separado para pregar aos gentios. Ele fala assim, o qual nós anunciamos e advertimos a todo homem, e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo o homem perfeito em Cristo. Amém? Perfeito em Cristo. Aí, no versículo anterior, no final, diz assim, o versículo todo, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós é a esperança da glória. Seremos glorificados nele, na sua manifestação. Então, essa é mais uma luz que recebemos.
Graças a Deus. Então nós vimos aqui, na vinda do Senhor a igreja será recebida na glória. Ou seja, o grande mistério da piedade não é somente Cristo, é também a igreja. É Cristo e a igreja. Então essa é a revelação que Deus nos dá em sua palavra. É por essa razão que Paulo escreveu essas palavras logo após o versículo 15, o qual fala sobre como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja de Deus vivo, que é a coluna e base na verdade. Graças a Deus. O versículo estava falando da igreja e de repente fala a respeito do grande mistério da piedade. Então, irmãos, isso aqui é maravilhoso. Sabemos que ganhamos mais luz sobre a importância de Cristo e a igreja, não é? Serem revelados na glória, manifestados na glória, glorificados. Graças a Deus. Então nós já vimos que que Cristo Jesus manifestou Deus na sua carne, expressou Deus, exteriorizou. Na verdade, Ele é a manifestação de Deus na carne. E que hoje em nós, trabalhando em nós, sendo trabalhado em nós, Ele em nós é a esperança da glória. Ou seja, veja a importância do homem em Cristo Jesus, tornando-se um homem glorificado, que é a igreja. Louvado seja o Senhor. A igreja funciona como a continuação de Cristo, como a manifestação de Deus na carne, que é Cristo vivido e expresso. Esse é o grande mistério da piedade. Louvado seja o Senhor. Agora, o último ponto aqui, nós ganhamos. Nossa esperança é viver tal vida. Graças a Deus. Essa vida, que é a vida eterna, por meio da fé, usando a nossa fé subjetiva, recebendo as coisas divinas, por meio da fé objetiva, infundindo em nós, até que a nossa fé se torne igual à fé objetiva. Isso é, os elementos de Cristo foram trabalhados em nós. Cristo foi produzido em nós. Louvado seja o Senhor. A igreja é hoje o aumento dessa manifestação de Deus na carne. Glorioso isso, irmãos. É a corporificação de Deus, a igreja. Então, como nós falamos aqui, essa vida que nós devemos viver e ser testemunho de Deus na terra por meio dessa vida que nós vivemos, porque é a coluna e base da verdade. Deus vai trabalhar em nós e quando Ele voltar, seremos encontrados numa condição adequada para ser arrebatados como vencedores. Olha a luta para sermos vencedores, irmãos. Como sua noiva, como seu exército. Então seremos recebidos na glória. Grande é esse mistério. Aí Paulo estava dizendo do casamento, aí ele vira. Mas eu me refiro a Cristo e à igreja, Efésios 5:32. Isso é glorioso demais. E que Deus, isso aqui é uma exortação dos nossos condutores, os apóstolos. Que Deus abençoe a todos e que vivamos o grande mistério da piedade para agirmos contra o mistério da iniquidade que se tem multiplicado. Nossa incumbência é multiplicar o mistério da piedade, que é Deus manifestado na carne. Louvado seja o Senhor. Tenha um bom dia e um bom desfrute. Jesus é o nosso Senhor. Amém.